Tudo que eu pedir receberei? Evangelho de Mateus, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. Versículo 7 de Mateus 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Esses são princípios do reino para a vida aqui na terra que o Senhor deu. E eles têm alguns condicionamentos também. O Senhor mesmo acaba, no final, ele fala: esta é a lei e os profetas, no versículo 12. E quando a gente vai no capítulo 6 de Mateus, no final da oração que ele ensina aos seus discípulos, no versículo 14 ele fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, existe um princípio condicional aqui, na relação tanto do homem com Deus, no reino, como do homem para com o homem. Então havia isso aqui, né? Se você perdoar os homens, Deus vai perdoar. Vosso Pai perdoa, senão não perdoa. Então havia uma condição. E assim são todas as coisas nessa terra. Nós sabemos que quando nós vamos lá em Colossenses, eu acho, o princípio é outro, porque fala assim: assim como Deus vos perdoou, fazei assim também, né? Nós fomos primeiro perdoados por Deus. E porque fomos perdoados, nós perdoamos. Aqui, nós perdoamos para sermos perdoados. É uma outra relação. Nós temos que sempre entender que isso aqui é dentro dos princípios do reino. Nós estamos antes ainda da igreja. E nessa relação, quando ele começa dizendo: pedi e dar-se-vos-á, ele vai terminar dizendo no versículo 12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Então existe também um princípio de reciprocidade aqui. E nós devemos entender que assim é nessa terra, né? E muitas vezes Deus não nos dá, porque pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Agora nós podemos perguntar: é sempre assim? É sempre assim. Só que a resposta do nosso pedido pode não ser exatamente da maneira ou no tempo que nós pedimos. Ou ela pode estar condicionada a um exercício que Deus quer de nós, que é dentro desse versículo 12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Aqui é um relacionamento pai-filho, como fala no versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que vos pedirem. Nessa relação nossa com nossos filhos, nós sabemos também que existem condições nesse relacionamento com os filhos. Nós, muitas vezes, o filho pede, nós podemos responder: tá bom, então primeiro você arruma seu quarto e eu vou dar a você. Então existe esse princípio de reciprocidade. Muitos se baseiam nesses versículos isoladamente e falam assim: quero um carro novo. E Deus não me deu um carro novo, Deus é mau, porque não me deu um carro novo. Então é falta de entendimento dessa relação de pai com filho. Um filho não é porque ele pede que o pai vai dar do jeito que ele pede, na hora que ele pede, da maneira como ele pede, não. O pai busca o interesse do filho. Se nós sempre tivéssemos em mente, o pai busca o interesse melhor para o filho, né? Porque ele não vai dar pedra. Se nós sempre tivéssemos em mente que Deus é bom, Deus é essencialmente bom, essencialmente justo, nós nunca ficaríamos decepcionados com Deus.
E quando nós pedíssemos alguma coisa, nós iríamos pedir segundo a vontade de Deus, porque esse versículo isolado, ele pode não ser bem compreendido, mas se nós colocamos ele junto com aqueles versículos que falam da comunhão com Deus, de andar com Deus, de pedir segundo o coração de Deus, pedir segundo a vontade de Deus, nós vamos entender melhor qual é o objetivo do Espírito aqui. O Senhor Jesus pediu, e o Pai não deu. Nós devemos lembrar isso daí também. Ele pediu, ele na hora na cruz, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele pediu. E a gente pode perguntar: e o Pai deu? Não. Não. Porque ele próprio, no pedido, ele coloca que fosse feita a vontade do Pai e não a própria vontade, embora a vontade dele fosse perfeita. E ali eu creio que é um ensino para nós também, de como nós devemos buscar sempre a vontade do Pai, até no pedir. Versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. E aí a pergunta é: como pedir bem, então? Como saber quando pedir, né? A resposta está em Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós aprendemos que o pedir vindo de nós não convém, vai ser um pedido errado, porque nós vamos pedir para gastar com os nossos deleites. E alguém pode falar assim: não, mas eu tenho um filho que está doente e eu estou pedindo por ele, pela saúde dele. É perfeitamente correto fazer isso, mas será essa a intenção de Deus? Eu me lembro uma vez, um irmão contou de um irmão que o filhinho ficou muito doente e ele não parava de orar, ele ficou desesperado pela cura do filho. E depois esse filho, quando foi curado esse filho. Mas quando chegou na idade adulta, esse pai dizia que teria preferido que o senhor tivesse levado o filho enquanto era pequeno, porque se transformou num marginal, num bandido. Então, às vezes, nós não sabemos como pedir, até para uma coisa que aparentemente é totalmente correta. Alguém poderia falar assim: mas que erro há em pedir pelo filho? Nenhum. Mas, obviamente, a insistência desse pai, às vezes indo além até daquilo que seria o normal, Deus pode ter falado: tá bom, faça-se a sua vontade, né? A vontade dele que pediu. E como nós não sabemos, aí entra a dependência, né, irmãos? Nós não sabemos como pedir. Então nós temos que depender de quem? De Deus. E em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai então, porque nós não sabemos como pedir, aqui fala: nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então o Espírito Santo vai interceder por nós, e Deus, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí ele junta esse versículo em seguida, que é muito propício aqui, é bastante oportuno aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque quando nós pedimos uma coisa, mas o resultado dessa coisa que nós pedimos pode não fazer parte
do conjunto que Deus quer nos dar para contribuir para o nosso bem. Então nós pedimos uma coisa, mas aquela coisa sozinha ou separada pode não ser aquilo que faz, pode não ser o ingrediente que faz parte do objetivo de Deus para a nossa vida. Eu sempre lembro da história do pão, né? Que os ingredientes do pão, eles são extremamente ruins quando comidos separadamente, o fermento, a farinha, o sal. Mas quando juntados, batidos, amassados, queimados num fogo, assados num fogo, eles viram pão. E aí é agradável, o resultado é agradável. Então o pedido do ingrediente separado, ou Deus nos dando um ingrediente separado que parece não nos agradar, não atender o nosso pedido, a princípio pode parecer ruim, mas no cômputo final, Deus é o nosso Pai. E Ele tem sempre o melhor dos interesses. Então é aquela questão, se eu colocar na cabeça que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus jamais irá fazer alguma coisa que possa causar dano aos seus filhos, ainda que pareça, num momento que Ele permita alguma coisa dolorida, nós podemos ter certeza que no final nós vamos dar graças a Ele pela maneira como Ele nos tratou. Uma criança pequena que é levada para o seu pai numa farmácia tomar injeção, ela não vê sentido naquilo. Ou que vai ser operada, ou que vai passar por um tratamento muito doloroso, ela não vê sentido naquilo. Ela pode falar assim, meu pai não gosta de mim, por que meu pai me faz passar por essas coisas? Mas depois que ela está sã, né, que passa aquele problema todo, ela vai entender, meu pai queria o meu bem. Doeu, mas não podia ser de outro jeito. Então é sempre bom entender aquilo que Tiago fala, nós não sabemos como pedir, e nós pedimos mal, porque nós pedimos segundo os nossos próprios interesses. E como pedir segundo os interesses de Deus? Em comunhão com Deus. Então, antes do pedir, vem a comunhão com Deus. Eu não estou achando um versículo em João que fala de pedir, mas pedir segundo a vontade de Deus. Tem um versículo que fala isso. Eu não sei exatamente onde está esse versículo, mas ele junta as duas coisas, que tudo o que nós pedirmos, nós receberemos, né, quando pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Se algum irmão lembrar desse versículo, eu acho que daí ele fecha e faz as coisas ficarem todas dentro do contexto. Eu achei o versículo que eu tinha mencionado é João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara, e secará, e os colhem, e lançam ao fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo, e vos será feito. É um sincronismo com Deus, né? Está na mesma sintonia, na mesma frequência de Deus. Como acontece isso? A palavra de Deus em mim e eu em Cristo. As duas coisas andam juntas. Aí eu vou pedir de acordo, eu não vou falar assim, eu quero um carro novo, porque eu sei que eu não preciso de um carro novo. Porque Deus vai mostrar no meu coração que eu não preciso disso. Então não vou pedir. Mas, se eu precisar, Deus vai mostrar no meu coração que eu preciso. Então eu vou pedir e Deus vai me dar. Porque isso é uma coisa que só acontece em comunhão com Deus, como nós vimos na outra passagem, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus interpretando aquilo que é necessário para mim e traduzindo a minha oração ao Pai de acordo com aquilo que é da vontade do Pai, não a minha vontade. E a minha vai ser sempre torta, né? Não tem jeito. A vontade do homem é sempre contrária à vontade de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.